Fala pessoal, shalom ao coração de todos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. E hoje nós vamos fechar uma série onde nós estamos aprendendo aqui uma oração que vai transformar as nossas vidas, a oração que você vai fazer, depois que você aprender, você vai fazer pelo restante da sua vida. E durante toda essa semana estamos falando de trechos dessa oração, explicando ela o porquê que você tem que orar por tal coisa, assim, 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 assim. E nós vamos fechar essa série hoje. Você que está aqui a primeira vez, já te convido desde já a se inscrever no canal, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E eu já te convido para nós lermos dois versículos, dois textos diferentes. O primeiro deles está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E o segundo está em Salmo 119, versículo 133, tá bom? Eclesiastes 9:10 vai dizer assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Salmo 119, verso 133, vai dizer o seguinte: ordena os meus passos na tua palavra, e não deixes que nenhum pecado me domine. Mais uma vez, ordena os meus passos na tua palavra, e não deixes que nenhum pecado me domine. Forte essa palavra, né? Gente, nós já falamos aqui sobre oração para que Deus unja os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. Os olhos no sentido de visão. Nós vermos coisas que apenas Deus pode nos mostrar. Ouvidos no sentido de ouvir a voz de Deus. Os lábios no sentido de falar na hora certa, a coisa certa. E também se calar na hora certa. A mente no sentido de ter discernimento. O coração no sentido de ter os sentimentos, as emoções, sabe? Tudo aquilo tratado e redimido por Deus. Mas quando nós falamos de mãos e pés, a simbologia é muito clara. Pés falam de direção. Mãos falam de ação. Pés falam de direção. Mãos falam sobre ação. Direção é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Eu, particularmente, não consigo imaginar alguém fazendo um plano de vida e dizendo assim, ó, a direção não importa. É claro que importa. Você já esteve numa estrada onde tem vários pontos de retorno? Pontos curtos, né? A 500 metros, a 1 quilômetro, 1,5 km. Então, quando você está numa estrada que tem muitos retornos, você erra uma entrada, mas logo tem um retorno ali, você volta e conserta o erro rapidamente. Mas tem estradas que o retorno é muito distante um do outro. Então, se você perder a entrada certa, para você voltar e consertar aquele erro, vai demorar muito tempo. Você vai gastar muito mais gasolina, vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar paciência, né? Então, a vida, ela tem esses momentos onde você tem vários retornos, digamos, um erro simples que você consegue corrigir com mais rapidez e menos dano. Mas existem situações da vida que se a gente errar, para a gente resolver, assim, até tem solução. Mas para resolver, você vai gastar muito tempo. Você vai gastar muita energia, você vai gastar muita emoção, você vai gastar muita gasolina, entre aspas, muito combustível da sua vida para reparar aquele erro. Essa é a importância de nós termos direção na vida. Até porque, quando nós falamos de direção, nós falamos de caminho. E na Bíblia, João 14,6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus é o caminho, eu quero andar nele. Eu quero estar nesse caminho, sabe? Então, Thiago, qual é a direção certa? A direção certa é Jesus. E é impressionante que muitas vezes Deus, por misericórdia, atenção, guarde isso aqui que eu vou te falar. Muitas vezes, por misericórdia, Deus nos freia na vida. A gente quer avançar, a gente quer vencer, a gente está empolgado, Deus vai lá e nos freia. Aí você pergunta assim, Thiago, eu estou fazendo tudo certo, eu estou vivendo certo, fazendo a vontade de Deus, e Deus está me freando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Na verdade, quando nós estamos na direção errada, o mais interessado em nos acelerar é Satanás, entende? Imagina que você está na direção do abismo, só não percebeu. Você está na direção do abismo. Quem está interessado em te acelerar ali é Deus ou Satanás? Satanás. Quanto mais você acelerar, mais rápido você chega no abismo. Mais rápido você chega na destruição definitiva. Então, às vezes, Deus, por misericórdia,
ele trava o caminho, ele trava o avanço. Tiago, como é que faz, então, para vencer esse bloqueio, para poder finalmente avançar na vida? Você tem que mudar a direção, entende? Quando nós falamos, por exemplo, de arrependimento na Bíblia tem a ver com conversão. A gente até usa esse termo, né? Fulano de tal agora se converteu. E esse termo conversão, o que é que significa conversão? Significa mudar de direção. Se você já fez ali aquele teste da carteira de habilitação, você deve estar mais acostumado com esse termo, né? Conversão à direita, conversão à esquerda, conversão à direita a 100 metros. Então, quando você vai fazer a conversão, você vai mudar de direção. Essa mudança de direção, muitas vezes, é o que está faltando para a gente destravar muitas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos, todos os dias, pedir a Deus, Deus, unge os meus pés. Você vai ungir os seus pés, você vai orar pelos seus pés, pedir a Deus para ungir os seus pés, para que Ele te dê direção. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, diz assim, ó, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Meu irmão, quando sua vida é um anúncio do que Deus está fazendo, quando sua vida é um anúncio da mensagem de Deus, os seus pés são formosos, seus pés são ungidos, seus pés são abençoados. Faça da sua vida um anúncio do amor de Jesus. Eu vou ser mais específico aqui, só porque eu sei que Deus quer atingir algumas pessoas, mas não quero limitar, tá? Mas vou ser mais específico aqui. Faça da sua profissão uma expressão do amor de Deus. O que é que você faz? Você trabalha com o quê? Né? Qual a tua profissão? Qual a tua função? Faça dela uma plataforma da expressão do amor de Deus. Você pode trabalhar com excelência, essa excelência vai ser a expressão do amor de Deus. Você pode cuidar de pessoas melhor do que você cuida, você pode fazer o que você faz melhor do que você faz atualmente, você pode melhorar. Você pode utilizar a sua habilidade profissional para poder abençoar e melhorar a vida das pessoas, para que naquele momento... É impressionante, eu admiro muito pessoas que trabalham com recepção e trabalham bem. Né? Todo lugar, toda área tem bons e maus profissionais. Quando você chega num lugar, digamos, um lugar que você queria muito ir, que você admira muito, você desejou estar ali, mas a pessoa que está na recepção, ela não está bem, normalmente ela já estraga a experiência do cliente de cara. É ou não é, gente? Uma pessoa que está na recepção, que está enfesada, que está triste, que está raivosa, sei lá, às vezes até pode ter acontecido uma tragédia, eu não estou isentando isso, né? Mas a experiência da pessoa... Por que eu uso a recepção? Porque é uma atividade que é tida como relativamente simples, certo? Mas olha a importância, Tiago, como é que eu posso expressar o amor de Deus trabalhando na recepção de uma empresa? Como é que eu posso expressar o amor de Deus trabalhando na recepção de um escritório? Meu irmão, a recepção pode ser a marca que vai ficar no coração e na mente da pessoa em toda aquela experiência com a empresa. Quando você encontra um bom recepcionista, uma boa recepcionista, é completamente diferente. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, dizendo que uma pessoa, ela decide, por exemplo, se vai ficar numa igreja ou não, nos primeiros 5 minutos que ela chega na igreja. Querido, 5 minutos, você lidou com a pessoa que está no estacionamento, você lidou com quem está na porta da igreja recebendo, você lidou com quem está na cantina, você teve que lidar ali com quem, às vezes, deixou o seu filho ali no Ministério Kids, você lidou com um professor, uma professora que estava ali no Ministério. Aí depois de 10 minutos ali, você entra para poder ver uma banda cantando, ver uma pessoa pregando, ver, sabe, uma oração. Então, olha a importância de tantas oportunidades que nós temos de marcar as pessoas com o amor de Cristo. Você faça oração. Senhor, que quem tiver um encontro comigo se sinta mais amado por Jesus. Se sinta tocado pelo Senhor, certo? Então aqui não é uma cobrança para você ser perfeito o tempo todo. Não, tira esse peso do seu coração em nome de Jesus. O que eu estou te dando é uma direção, entende? Você tem uma direção para seguir. No que você faz. Eu utilizei exemplo aqui de recepção, mas você como médico, arquiteto, engenheiro, sei lá, promotor de vendas, empresário, funcionário, o que você for, auxiliar. Então, tudo que você fizer, faz com esse intuito de expressar. Deus te deu uma direção nesse momento. E direção tem tudo a ver também com ação. Por isso que mãos e pés estão juntos aqui. Pés, direção, mãos, ação. E a Bíblia vai dizer um versículo muito interessante lá em Provérbios 10, versículo 4, que vai dizer o seguinte, ó. Mãos ociosas
atraem pobreza, mas mãos diligentes enriquecem. Mãos ociosas atraem pobreza, mas mãos diligentes enriquecem. Esse versículo aqui, ele é extremamente rico. Mas se eu não perder o time no devocional aqui só nele, que ele realmente me atrai para falar muita coisa, eu quero focar numa palavrinha chamada oportunidade. O que esse versículo está falando é de pessoas, em primeiro lugar, de pessoas que aproveitam a oportunidade. Mãos ociosas atraem pobreza. Mãos diligentes enriquecem. É interessante que muitas oportunidades se apresentam para nós e quantas oportunidades a gente desperdiça, muitas vezes por dois motivos. Primeiro, por não identificar a oportunidade. Ou segundo, por identificar, mas ser preguiçoso, não ser diligente. Né? Tiago, por que eu, por exemplo, não consigo identificar a oportunidade? Porque a gente quer que a oportunidade apareça com cara de oportunidade. Parece, parece estranho o que eu estou te falando, mas quase sempre, a oportunidade ela vem disfarçada de um problema. Quase sempre. Oportunidades, elas vêm disfarçadas de um problema. Pode pegar todas as empresas que prosperaram, cresceram, o que elas fizeram? Elas pegaram um problema e apresentaram uma solução para esse problema. Então, todo mundo compra dessa empresa porque essa empresa apresenta uma solução para um problema, entende? Então, oportunidades, elas aparecem disfarçadas de problema. Por isso que muita gente tem dificuldade de perceber a oportunidade. Porque quando a dificuldade aparece, ao invés de a gente discernir, lembra? Oração pela mente, oração pelos olhos, ao invés de a gente discernir a oportunidade, a gente fica murmurando, reclamando, amaldiçoando, se irritando, invejando os outros. E muita gente desperdiça a oportunidade, desperdiça a chance de ver uma oportunidade atrás daquele problema. Eu vi algo essa semana, e eu confesso que me fugiu agora a memória, a historinha completa. Mas, basicamente, a história era a seguinte. Pronto, vou até mudar a história aqui. Eu lembrei de outra história que essa aqui eu conheço um pouco melhor, vou falar. Já ouviu a história dos dois fazendeiros? Os dois fazendeiros que oraram a Deus para pedir, né? Senhor, abençoa aqui, eu vou plantar e quero colher. Abençoa, coloca a tua mão aqui e me prospera. E aí choveu, né? E só um foi plantar. Só que quando você chove, cria lama. Quando você chove, sabe, fica tudo barrento e tal. Mas ali é a oportunidade de plantar. Então, o que parece problema está disfarçado ali, e na verdade, no fundo, é uma oportunidade. Então, abre os seus olhos, seja diligente. Mas tem um outro nível. Primeiro, os que não percebem a oportunidade. Segundo, os que percebem e mesmo assim são tomados pela preguiça. São pessoas que têm medo de ser feliz. Pessoas que têm medo de vencer. São pessoas que, no fundo, olha só, eu vou largar o doce aqui, não vou nem explicar isso. Vou largar o doce e vou passar para o próximo tópico, não vou nem explicar isso aqui agora. São pessoas que no fundo, pregam para o seu próprio coração, dizendo assim, ó, eu preciso dar errado na vida. Eu preciso perder. Eu preciso errar. Eu preciso falhar. Eu nasci para dar errado. E você fica empoderando o seu coração com isso, mesmo que inconscientemente. Aí você se sabota. É daí que vem um termo autossabotagem. A própria pessoa se sabota. Ela viu a oportunidade, ela sabia que aquilo mudaria a vida dela. Não. Eu estou mais apaixonado pelas minhas desculpas do que pela oportunidade de vencer. Entende? Então, ore a Deus para que as suas mãos não sejam ociosas. Sejam mãos diligentes, mãos de quem toma atitude. E quando se fala de mãos diligentes, Provérbios 10:4, mãos diligentes enriquecem. E quando se fala de oportunidade, tem duas coisas aqui. Primeiro, as pessoas que aproveitam oportunidades, né? E é muito fácil de visualizar isso. Irmão, aproveitou a oportunidade, apareceu a oportunidade, aproveita, toma posse dela. Mas eu quero falar de um outro nível para o qual Deus quer te levar, que são as pessoas que criam a oportunidade. Existem as pessoas que aproveitam a oportunidade, isso é bênção, mas tem um outro nível, são pessoas que criam a oportunidade. Aqui, meu irmão, você chegou no nível agora que, meu Pai eterno, o céu vai se abrir para você. Você agora tem a chave do céu na sua mão, sabe? Pessoas que criam a oportunidade. Mas, Thiago, como é que eu faço para poder, então, entender, criar oportunidades? Você tem que começar a orar a Deus. Somente seus olhos, seus ouvidos, seus lábios, seu coração, seus pés, mas também as suas mãos. Porque quando você tem agora a graça de Deus para criar oportunidades,
Deus pode te colocar até no deserto que você vai prosperar. É interessante que lá no deserto, Abraão prosperou. Lá no deserto, Isaac prosperou. Lá no deserto, Jacó prosperou. Lá no deserto, o povo de Deus prosperou. Você sabia que, por exemplo, no Oriente Médio, que grande parte é muito rico em petróleo, né? No Oriente Médio, o único país cujo solo não é rico em petróleo é Israel? Se você for pesquisar, né, quando os países europeus eles dividiram ali o Oriente Médio, cada um ficou com um pedaço e tal, pegaram Israel. E por que liberaram logo Israel? Porque descobriram que Israel não tinha petróleo. O terreno de Israel é deserto puro. 70%, se não me engano, 70% do território de Israel inteiro é só deserto, nada, zero, não tem mais nada, gente. Só deserto, 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 deserto. E é um dos povos mais prósperos da face da terra. Você vai ver a lista dos mais ricos do mundo, a nacionalidade mais representada de longe, Israel. Você vai ver as principais empresas de tecnologia e de inovação do mundo inteiro, Israel. Tecnologia dominante do mundo inteiro, Israel. Um povo que é pequeno em número de quantidade de pessoas, um país que é pequeno em território, pequeno em quantidade de pessoas. O território não é essa coisa toda, porque 70% é deserto, mas são pessoas que não só aproveitam a oportunidade, eles criam a oportunidade. Entende? Então nós precisamos começar a clamar a Deus para que as nossas mãos sejam diligentes a ponto de criar oportunidade. Vou falar só uma coisa sobre o que é oportunidade aqui. Tiago, como é que eu faço para criar oportunidade? Sirva. O serviço cria oportunidade. Eu sempre falo isso para pessoas mais jovens que estão começando a carreira e eu dou um conselho para qualquer um que esteja, quando eu digo assim, começando a carreira mais jovem, só que tem não está com 7 filhos para criar, não está com 4 empregos para poder dar conta. A pessoa está começando a carreira, está estagiando, talvez está só estudando. Faz o seguinte, você não precisa ganhar 50 mil reais agora, 100 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais por mês. Você não precisa disso. Você precisa ter as conexões corretas. A melhor coisa que um jovem pode fazer é, por exemplo, estagiar, nem que seja voluntariamente, com o profissional certo, que vai ajudá-lo a aprender as coisas certas. Eu tenho várias histórias de pessoas ao meu redor que mudaram o patamar de vida nesse sentido. Começaram a estagiar voluntariamente numa empresa, num lugar, com um profissional que tinha um know-how, que tinha um conhecimento, que era diferenciado. E sabe por que muitas pessoas não fazem isso? Porque pensam assim, poxa, mas eu vou trabalhar de graça. Meu amigo, você está pensando só no bolso agora. O conhecimento, o know-how que você vai ter, as mesas que você vai sentar, as reuniões que você vai participar, isso aí é impagável. Impagável. E você vai ali aprendendo com os melhores, aprendendo. O que é que a pessoa faz? Como a pessoa pensa? Qual a estratégia da pessoa? Qual a forma da pessoa trabalhar? Como é que ela lida com um problema grande, com um pepinão que chegou ali, agora tem que resolver? Como é que ela lida com questões emocionais assim, assim, assim? Como é que ela faz com a equipe dele, com a equipe dela? Pererê, parará, parará. De repente, você está com um nível de conhecimento que qualquer situação que chegar para você, você vai conseguir resolver. Você vai conseguir lidar. Você vai conseguir abraçar. Eu sempre conto aqui sempre conto não, mas enfim, várias vezes já contei aqui que eu comecei a estagiar, por exemplo, na área de direito, né? Na época, comecei a estagiar antes, fazer um escritório de direito tributário, comecei a estagiar antes de ver a matéria na faculdade, né? A matéria de direito tributário ela é vista a partir de um determinado semestre. Eu comecei a estudar, a estagiar no escritório de direito tributário antes de pegar a matéria. E aí foi perguntado, né? Bom, aí você não pegou a matéria aí, como é que vai fazer e tal? Não, eu vou dar conta. Conta comigo, vou resolver. E era interessante que, inicialmente, eu não era desafiado a escrever peças, né? Quando a gente fala de peças, né? Quem é do jurídico aqui entendeu, mas para você que não é da área jurídica, peças, digamos assim, a petição do processo, sabe? Quando existe um processo ali, você vai fazer uma petição inicial, você vai responder o processo, toda aquela lida ali. A gente chama de peça processual. Então, eu não era levado para fazer a peça processual porque eu nem sabia para onde ia direito tributário. Diferença de imposto, de contribuição, que não sei o quê. E pererê, parará. Mas, aqui, ó, você é estagiário aqui? Vem cá. Esse problema aqui, ó, ninguém consegue fazer esse processo andar. Você dá jeito? Não, pode me dar que eu vou garantir. Eu ia lá, rapaz, no cartório e conversava com o servidor, aí conversava com o diretor do cartório, aí conversava com o juiz, e fazia isso, fazia aquilo. Daqui a pouco, rapaz, é impressionante. O advogado chegava para mim, impressionante, rapaz, impressionante esse processo aqui, ninguém nunca conseguiu fazer andar. O que é que você fez lá? Eu falei, doutor, nem eu sei.
Mas eu sei que tinha uma graça ali que eu consegui. Alguns cartórios onde já era historicamente considerados difíceis de fazer um processo andar. Ó, nesse cartório aqui você não consegue nunca falar com o juiz. Não consegue nunca falar com o servidor tal, com o diretor, com o pereira parará. Eu chegava lá, eu orava a Deus, clamava e de repente, meu irmão, eu tava com a habilidade de resolver problemas que nem advogados formados conseguiam. Compreende? Então, observe que oportunidades vão se apresentar e essa diligência vai fazer você crescer, 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 criar oportunidades. Então, aproveita esses momentos que Deus está te dando como chaves de crescimento. O serviço é uma grande porta para você criar oportunidades. Quando você se dispõe a servir, você cria oportunidades. Eu poderia dar tanto exemplo aqui, rapaz, mas a mensagem já foi captada, né? Nós precisamos orar pelos nossos pés, para que Deus nos dê direção. E precisamos orar pelas nossas mãos, para que o Senhor faça das nossas mãos mãos diligentes e não preguiçosas, mãos diligentes e não ociosas, para que você chegue na sua velhice satisfeito, feliz, em paz, sabendo que você fez o que tinha que ser feito. Nem tudo na nossa vida a gente está certo. Esse discurso assim de que tudo vai dar certo, isso é uma mentira, tá? Todo mundo ganha e perde, todo mundo tem vitórias e derrotas. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Mas quando você faz a sua parte, quando você faz o que deveria ser feito, você fica em paz. Entende? A pior coisa é quando dá errado e você pensa assim, puxa, eu não me dediquei. Eu não fiz o que deveria ser feito. Eu sabia o que tinha que fazer e não me concentrei. Aí, meu irmão, a culpa, o peso começa a consumir seu coração e isso vai se tornando até um padrão de vida, isso vai pesando o seu inconsciente muitas vezes. Você vai entrando numa espiral terrível e não percebe, não sabe onde começou. Quando você toma diligência, é completamente diferente. Você transforma agora um ciclo que era vicioso em um ciclo, é isso mesmo, um ciclo virtuoso. E Deus começa a mudar a sua história, né? Então você vê, tem tantas histórias na Bíblia, Neemias, Moisés, o próprio Jesus, o próprio Jesus. Quando Jesus lava os pés dos discípulos ali, Pedro, né? Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, não lava meu pé, não, eu que vou lavar o seu. Aí Jesus fala assim: ó, Pedro, o que eu estou fazendo agora você nem entende. Lá na frente você vai entender. Olha a importância de ter os pés lavados, ungidos pelo Senhor, de ter as mãos, as suas mãos, gente, elas foram feitas para curar. As suas mãos, elas foram feitas para abençoar. As suas mãos, elas foram feitas para prosperar. As suas mãos, elas foram feitas como uma ferramenta do céu aqui na terra. Que tudo que você colocar a sua mão, o Senhor Deus coloque junto com você. O Senhor Deus coloque antes de você, sabe? Que Ele conduza o seu coração, para que você não fique refém apenas dos seus desejos pessoais. Enganoso é o coração do homem. Que Deus nos livre de nós mesmos. Que Deus nos livre de termos uma jornada, um caminho de vida apenas segundo o nosso coração. Que Deus nos livre de termos ações na vida segundo a nossa própria vontade. Que a nossa vida esteja nele. Que a nossa direção seja ele, o caminho, a verdade e a vida. E que as nossas mãos, aleluia, sejam ferramentas do céu aqui na terra. Você crê nisso, você abraça isso, então vamos orar para a gente fechar esse devocional e fechar essa série. Oração pelos olhos, pelos ouvidos, pelos lábios, pela mente, pelo coração, pelas mãos e pelos pés. Isso é que você vai fazer todos os dias. E pode ter certeza, já está chegando testemunho. Já está chegando testemunho. Gente falando, Thiago, fiz essa oração pela primeira vez. Você ensinou, impressionante. No mesmo dia aconteceu isso. Eu não me surpreendo mais. É impressionante para a pessoa. Eu sei que vai dar resultado, porque Deus faz mesmo. E Deus está nos trazendo essa clareza, essa direção, e não é em vão. Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero convidar você para deixar um like nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. E vem com a gente para o nosso grupo de WhatsApp, um grupo fechado, sem conversas paralelas, mas que te ajuda, te serve para você receber o link dos devocionais todos os dias e também as minhas anotações pessoais que eu compartilho diariamente lá. Para você entrar no nosso grupo, tem um link na descrição, nos comentários e também no topo do chat. Gente, nos comentários temos também o link da nossa comunidade do discipulado. Tem muita gente chegando nos últimos dias, graças a Deus, glória a Deus por tudo. E você também não pode ficar de fora desse investimento na sua vida espiritual. Comunidade é diferente aqui do devocional. O devocional a gente tem todo dia, é aberto a todo mundo, você pode participar sem muita dificuldade. Por que a comunidade é fechada?
porque ela é feita exclusivamente para aprofundar em alguns conteúdos, em alguns conhecimentos, em algum espaço de tempo, algum tipo de material que aqui no Devocional a gente não tem tempo e plataforma, né, para poder compartilhar. Então, na comunidade do discipulado, que a gente aprofunda muito mais, 10 vezes mais, do que aqui no Devocional, e você precisa estar na nossa comunidade. O valor é simbólico, você pode dividir até 12 vezes, inclusive. Então, clica no link, vem com a gente, vai ser uma bênção de Deus ter você lá na comunidade conosco. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana onde ministramos essa série. Que o Senhor possa ungir os nossos olhos, ungir os nossos ouvidos, ungir a nossa boca, ungir a nossa mente, ungir o nosso coração e também as nossas mãos e os nossos pés. Em especial, Pai, conforme a palavra que ministramos hoje, eu te clamo para que o Senhor dê direção aos seus filhos que estão orando comigo nesse momento. Todos nós precisamos muito da tua direção. Sem ela, nós não podemos chegar num bom lugar. Eu te peço também, Pai, que o Senhor abençoe as nossas mãos. Ó Senhor, que o Senhor nos faça diligentes em nossas mãos em tudo que a gente fizer. Meu Pai, que tudo que nós tocarmos possa ser também tocado com cura, possa ser tocado com bênção, possa ser tocado com transformação. Que o Senhor nos use como um instrumento do céu aqui nessa terra. E que o nosso caráter, que a nossa vida seja uma expressão de Jesus aqui nesse mundo. Em nome do Senhor. Nós te clamamos, Pai, por tudo isso. Te agradecemos por esse entendimento. E te pedimos, faz em nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo. Antes de sair, é claro, comenta aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Vem pro nosso grupo de Zap. Você sabe, nós estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.